para a questão, não é para o BAE, para o SIDEC, e o SIDEC é dos comitês, né? Não é, envolve comitê e envolve a Fundação Agência de Bacia, o SIDEC, e a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Então, esse destaque é feito mais na questão da declaração ser importante por conta do monitoramento das águas superficiais e das águas subterrâneas também, porque é a questão da gestão. Então, o SIDEC, ele foi evoluindo, foi sendo melhorado, ele é um dos instrumentos da Câmara Técnica de Monitoramento, ele não é do DAE, né? Então, ele é dos comitês, é lá que a gente consegue fazer todo esse balanço. Cecília, seu microfone está fechado. Fechou, sem querer. Então, é mais nesse sentido, tá? De esclarecimento. Prever a instalação do hidrômetro e, por conta das tratativas da estiagem de 2014, que vieram todas aquelas resoluções da ANA, né, em parceria com a ANA, foi que se tratou de ter esse sistema do SIDEC. E a gente não escapou da estiagem, continua. Cada ano ela apresenta uma novidade diferente, um período maior, um período menor, não chove o suficiente, tem ano que chove. Então, essa é uma questão importante da declaração, sabe? Declarar nesse sentido, de monitorar, da gente ter água para todo mundo, ver as situações daqueles lugares que estão faltando, né? E o SIDEC, o Polga, acho que tem mais informações aí, ele pretende chegar no âmbito da qualidade também, né? Então, Campinas, por exemplo, tem a sala de situação que vê a questão da qualidade e quantidade de água na hora que faz a captação. A Sanasa tem isso, né, já montado. Então, nós estamos numa bacia muito particular e que tem várias interfaces e ela é cheia de detalhezinho. Infelizmente, nós não temos água para todos, né? Não temos rios, não temos aquífero bom também. Algumas regiões tem lá um tubarão, mas a maior parte aqui da região está no cristalino, ok? Cecília, posso fazer uma observação? O quanto que consome esse pequeno proprietário rural? Acho que ele passa a informação lá para o SIDEC. Será que eles vão conseguir ler? Porque eu tenho a impressão que 90% o consumo é altíssimo. O 10% lá da área rural dos pequenos proprietários é insignificante. Eu não sei o porquê esse trabalho, minha filha. Sabe, é umas coisas... Eu acho que eles querem ser mais perfeitos do que o rei, mas complica a vida, filha. Meu Deus do céu, o que é isso? Se passa no meio lá essa leitura, acho que eles nem vão captar o que o cara gasta lá, 15 metros cúbicos por dia. Isso não tem significação. Acho que não significa nada. Nós temos que conscientizar esse pessoal, a Secretaria do Meio Ambiente, da infraestrutura, nós temos que ter voz para a gente discutir, porque, meu Deus do céu, filha, eu não sei, eu acho que o próprio DAE, o SIDEC, ele deve saber, ele não vai ficar olhando lá se eu gasto 15 metros por dia, isso aí não vai nem contabilizar. Então, mas você lembra daquela história que até o Gaema falava? Porque vamos dizer, não uso 15 metros, eu uso 1 metro cúbico, sou um usuário rural. Mas aí, na hora que a gente começa a somar todo mundo que está na mesma bacia, passa a ser muito significativo. É mínimo em relação dos grandes consumidores. Meu Deus do céu, filha.
A gente não tem um estudo a esse respeito, mas é um tema que pode ser discutido. Não sei se nós temos que discutir na Câmara Técnica de monitoramento hidrológico, né? E isso pode ajudar uma lógica, autódromo de licença rural, todo mundo, para ver essas questões. Eu acho que o SIDEC ele é um sistema que tem muita informação. O que é interessante também é ver quais são os indicadores que tem ali dentro do SIDEC que podem gerar diretrizes. Tem como saber quantos usuários da bacia do Rio Jundiaí, por exemplo, fazem captação para uso rural? Eu acho que o SIDEC pode dar essa informação. Ariana, você está aí? O SIDEC, eu não sei se ele ainda está numa fase de relatórios, mas ele é um sistema muito avançado que pode te dar muito indicadores. Nessa região não acontece isso. E conversar bastante com o monitoramento hidrológico mesmo. Ariana? Oi, na verdade, né, ele ainda gera relatórios, né, quando a gente tem que tomar uma decisão, por exemplo, de uma área crítica, a gente tira, né, um relatório do SIDEC por bacia ou por curso d'água e ele auxilia aí na tomada de decisão, né. A gente ainda não tem todos os usuários do DAE no SIDEC, a gente está inserindo ainda, é um trabalho contínuo aí, né, que leva um tempo, mas ele tem auxiliado bastante na tomada de decisão, né, como você falou, é uma bacia crítica, a gente tem alguns pontos, por exemplo, que já não se podem mais outorgar, principalmente captação superficial, né, a gente tem até, você falou aí da bacia do Jundiaí, né, em época de estiagem a gente tem uma reversão, porque senão não tem água para abastecer Jundiaí, então o SIDEC auxilia bastante nessas manobras, vamos colocar aí, né? Mas é bem ligado ao monitoramento mesmo. Obrigado, Ariana. Ok? Então, acho que encerramos, se tiver mais um. Obrigada, Ariana, Cecília, Sr. Baraldi, pelas considerações, a gente tem trabalhado bastante, né? E eu acho que a Cecília até pontuou a questão dessas reuniões online, e para a CPSAN isso tem sido bastante enriquecedor, né? A gente pensa em água em quantidade, né, e qualidade, e eu acho que essas interseções com as outras câmaras técnicas tem fortalecido muito, né, as discussões e o cumprimento, né, dos objetivos que a CTSAN tem dentro aí do comitê, né, com a saúde ambiental, e a gente tem tratado, então, esse foco, né, que é a qualidade de água, qualidade e quantidade, né, numa bacia tão complicada, né, como a Cecília comentou, eu moro aqui em Iracemápolis e, gente, estamos, assim, no caos aqui nessa cidade. Infelizmente, né, as represas estão num nível crítico e a população parece que não entendeu ainda, né, porque desde que eu mudei aqui há 29 anos eu fico assustada com a população que lava a calçada de forma absurda, né, infelizmente. Mas, assim, muito obrigada, Cecília, mais uma vez, a Ariana, né, eu acho que a CPSAN tem muito aí de interseção com vocês e, com certeza, estamos aprendendo e vamos precisar dos dados, né, muito aí de vocês e das outras CTs também. Bom, eu passo a palavra agora para a Rosiane, então, seguindo o nosso item de pauta, né, como a gente tem esse foco do plano de saneamento, de segurança da água, então nós teremos agora 3 apresentações, né, Rosiane, sobre como é que estão os PSAs aí em alguns municípios, né? Depois eu volto a fazer um outro comentário de um levantamento que nós fizemos e os trabalhos futuros que nós precisamos fazer junto com a CTSAN, né, no empenho de PSA aí para todos os municípios. Rosiane, passo a palavra para você. Obrigado. Parabéns, Cecília e Ariano. É muito bom essa integração entre câmeras, a gente só aprende. Muito obrigado mesmo. Contem com a gente, tá? Sempre aí para a gente estar trazendo temas importantes e discussões conjuntas.
Agora, nesse item aqui, o Plano Municipal de Segurança da Água, a CPSAM, além de produzir guias, recentemente um TR, em termos de referência, e uma planilha, inclusive, para contabilizar custo, está disponível no site. Nós temos o GT de PSA. Esse GT ele tem como propósito estimular aos sistemas de abastecimento de água a elaboração e implementação dos seus planos municipais de segurança da água. Depois a Cassiana vai falar realmente na questão de nosso primeiro levantamento, mas a ideia aqui, nesse item 6, Plano Municipal de Segurança da Água, esses cases é trazer exatamente a experiência de 3 grandes que estão com a gente. Agradeço imensamente ao Diego Sanasa, faz tempo que está com a gente. Sanasa foi, eu acho que foi pioneiro, se não me falha a memória aqui, com relação ao plano de segurança da água. Depois o Danilo, do DAI de Jundiaí, que estão aí implementando, elaborando o seu plano municipal de segurança da água. E a Franciele, que a gente acabou pegando, né, Franciele, hoje, confirmando. Te agradeço imensamente a participação da BRK. E a ideia aqui é vocês mostrarem, né, de uma forma simples, poucas palavras, como é que estão seus planos de segurança. E a ideia maior é aqueles sistemas que não têm ainda plano de segurança, o GT-PSA vai fomentar, vai, tá trocando aí. Então, o case de vocês, ele vem também, não só para dar conhecimento, mas para estimular aqueles que ainda não fizeram. Então, é isso. Eu só fiz esse preâmbulo, Cassiana, a palavra é sua, continua também, tá? Eu fico aqui tossindo, fica feio. Só muito obrigado pela presença de vocês. E o Clodoaldo falou aqui que ele entrou agora numa reunião, vou falar para ele, se ele não conseguir, né, ficar para a próxima. Cassiana. Oi, Rosiane, tive um probleminha aqui na minha internet. Bom, então a gente vai dar início, né, aos cases de PSAs. Então, iniciamos com o Diego de Oliveira Pinto, que é da Sanasa. Por favor, Diego. Oi, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos. Sim. Então, bom dia a todos. Rosiane e Cassiana, obrigado pelo convite, né, para fazer esse bate-papo, como ela colocou, e tentar trazer também um case para conversar com todos aí. Bom, deixa eu colocar minha apresentação aqui. Eu tomei a liberdade para pegar uma apresentação, mas acho que o tempo são 15 minutos, é isso? Isso. Eu vou tentar correr, então, só falar e passar pelos slides, porque senão eu acho que acaba que não daria tempo, tá? Então, bom, meu nome é Diego, eu trabalho aqui na Sanasa, né, como foi apresentado, na Gerência de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico. Diego, deixa eu só te interromper um pouquinho. Se você conseguir colocar no modo apresentação, aí fica mais visível para o pessoal ver os seus slides. O meu já está. Já está? Já. E vou colocar de novo. Peraí, tenta de novo aí. Aí. Oi? Agora sim, maravilha. Então, ok, né? Essa gerência, como eu disse, ela é responsável, dentre outras coisas, pelo desenvolvimento do plano de segurança da água. Eu vou passar aqui, então, eu não vou entrar em partes conceituais, porque os membros da Câmara já estão bastante acostumados, então, né, com parte conceitual do plano de segurança, até por conta do tempo, e também para a apresentação da empresa. Eu vou acabar pulando para a gente não se estender e tentar contemplar o tempo, ok? Então, assim, dentro desse contexto, né, para fazer mais um bate-papo, para adiantar, assim, que eu diria, o nosso momento aqui, né, de plano de segurança da água, a Sanasa, um fator de grande vantagem que a gente tem antes até da desenvolvimento do plano de segurança da água, é até a acreditação da ISO 9001, que é desde 2004, que contempla toda a empresa. Por que eu falo isso? Porque ela acaba organizando e padronizando, né, como a ISO, diversas atividades de todos os setores. E nós aqui tudo muito setorizado. Então,
como o PSA ele abrange desde captação, passando por todas as etapas, aqui na Sanasa as etapas elas são coordenadorias, né? Então, tem um setor lá de captação e adução, é uma coordenadoria. As estações de tratamento são outra coordenadoria, cada uma coordenadoria. Aí você tem setor de distribuição e armazenamento de água já tratada, outra coordenadoria. E cada uma delas tem os planos de controle organizados no formato da ISO com essas tarefas. Eu vou entrar um pouco mais de detalhe lá na frente com esses planos de controle. Isso contribui muito para o plano de segurança da água, né? Então a gente acaba aqui organizando esse formato, o desafio também é integrar esses setores e, claro, cada vez mais implementando barreiras de segurança novas, dado a existência de novos perigos ou, né, aprimorando as barreiras já existentes. Então, como um case que foi levantado, eu vou colocar aqui presença de micro-organismos, por exemplo, na água bruta, né, na etapa de água bruta, como um perigo, né? O plano de segurança da água ele começa com essa identificação de perigos, para posteriormente fazer a avaliação de risco, etc. Então, aqui a gente, nosso manancial que a gente utiliza, ele é impactado por lançamento de esgotos, tanto doméstico quanto industrial. Então, por óbvio, a gente tem aí, né, infelizmente, presença de patógenos entéricos, dentre outros perigos, tá? Considerando esse aí como um case. Passando rapidamente pelas premissas, questionamentos, essa parte mais conceitual do plano de segurança da água, sempre considerar a premissa, né, a qualidade da água como um atributo dinâmico no tempo e no espaço, isso é uma coisa que a gente não consegue controlar, ela é assim, e o questionamento se é possível garantir a segurança da água por controle laboratorial, e aí daí a gente entende que o controle laboratorial ele é indispensável, porém não o suficiente, né, para essa garantia da segurança, o que torna cada vez mais justificado e importante a ferramenta do plano de segurança da água, como essa ferramenta de avaliação e gestão de riscos, né, sempre com abordagem preventiva, olhando desde da bacia até o consumidor final. Enfim, vamos entrar aqui então só na aplicação do case, tá, para eu tentar não comprometer o tempo. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a entender os perigos de cada sistema, né? Então, a gente começa com um plano de monitoramento. Então, a gente identifica esses principais perigos, etapa por etapa. A gente tem feito isso, conversando com essas coordenadorias, quais são os perigos que o primeiro que a gente entende da parte técnica e mesmo que eles veem do trabalho deles, né? E ninguém melhor do que eles ali que estão no dia a dia, desde o operador até os coordenadores de cada setor, para entender quais são os principais problemas que acometem ali no dia a dia. Então, a gente vai identificando esses perigos, parte para a etapa de classificação e priorização dos riscos, determinação e dos pontos de controle crítico, conforme, né, já bem apresentado aqui, tanto no guia que foi construído no GTPSA, nas aulas com o professor Mies, também nas construções da ABNT, né, do PSA dentro da ABNT, enfim, continuando com o estabelecimento das medidas de controle e a gestão de tudo isso, né, como que é feita a gestão de rotina de tudo isso. Sempre dentro dos princípios de múltiplas barreiras, boas práticas, fazendo então a análise de risco, avaliação, gerenciamento e comunicação do risco. Então, para utilizar como case, né, a presença de micro-organismo, coloquei até aí o patógeno, os protozoários patogênicos, né, para elencar de fato um patógeno e não simplesmente um indicador, no caso bacteriológico, né. Pela nossa legislação, a gente monitora indicadores bacteriológicos, e mais como patógenos em si, a gente faz dos protozoários Cryptogiardia, por exemplo. Então, a gente faz um reconhecimento desse perigo, a identificação, a gente conhece de bastante tempo a ocorrência, como eles funcionam, como a sazonalidade deles, enfim, como que eles se comportam, né, no nosso meio, no nosso corpo hídrico aqui. O plano de monitoramento de acordo com as legislações, tanto a portaria 888 quanto o CONAMA 357, por envolver água bruta, a gente tem aqui, né, as análises mensais, conforme a portaria, e outros parâmetros que são parâmetros que acabam contribuindo para um contexto, né, que eles estão lá por questões de efluentes, como a gente já falou, então os parâmetros acabam contribuindo para esse entendimento geral da ocorrência do perigo. Aqui esse dado da amostragem de 2017 até 2021, então um espaço aí de tempo de 5 anos, a giardia com positividade de 100% das amostras, e média de 22 ciclos por litro, Cryptosporidium um pouco menos. E a gente sabe que ele ocorre um pouco menos aqui também no nosso manancial.
a concentração mais baixa também. Isso vai impactar lá na frente, na nossa matriz de risco, né, para classificar severidade e probabilidade. Então, só passando aqui rapidamente, não vou parar muito aqui nessa identificação, mas é que a gente falou de conhecer de fato, né, conhecer mais a fundo o perigo que a gente está lidando, os ciclos de vida de cada um. São vários trabalhos aqui que o grupo já publicou sobre a ocorrência, formas de detecção, formas de remoção deles no tratamento. E aí, partindo para a próxima etapa, né, que seria, uma vez que a gente identificou o perigo, ou os perigos, entendeu mais ou menos como eles funcionam, como que eles ocorrem, como que eles acometem o sistema, aí vem a classificação e priorização de risco, que leva em consideração a severidade da consequência e probabilidade da ocorrência. Dentro disso, dependendo das fontes, né, essa aqui que eu estou trazendo da CGVAN, do Ministério da Saúde, porque os primeiros relatórios que a gente utilizou foram utilizados com base nela. Posteriormente, né, estamos em via aí de publicar o PSA na BNT, vai ter novas, aí também tem a sua árvore de decisão, as matrizes de riscos, eu vou trazer até a árvore de decisão da BNT como exemplo depois, enfim, mas com fontes reconhecidas, né, a classificação de risco, aí levando em consideração, conforme eu mencionei, a severidade da consequência e a probabilidade de ocorrência, o risco baixo, moderado, alto e até extremo. No nosso caso aqui, a gente classifica, né, a giardia no perigo como alto 16, dado que a severidade moderada, no entendimento de que ambos estão como severidade moderada, né, no entendimento de que eles causam um potencial risco à saúde, dada a definição da CGVAN, né, mas que com etapas subsequentes que são possíveis de mitigar esse risco. Então, no conceito elevado, ele seria um perigo que não tem uma etapa que é capaz disso. Então, como a gente entende que o nosso tratamento, como ele é feito aqui no sistema convencional, ele pressupõe, ele tem etapas que são capazes de mitigar o risco, que a gente consegue controlar e consegue pressupor isso, entender isso, e a gente coloca como moderada. A diferença da classificação de risco entre um patógeno e outro é devido à ocorrência mesmo. Como um ocorre mais do que o outro, acaba caindo numa classificação de risco diferente. Aí a classificação de risco de ambos os protozoários, os patógenos. Feito isso, a gente entra na questão da árvore de decisão, né? Aí que eu trouxe o exemplo da árvore que foi utilizada nos trabalhos de construção do PSA na BNT. Então, considerando a gente tem a etapa aí de captação e adução de água bruta, a gente sabe da ocorrência, né? Fez todo aquele entendimento de risco, classificação, do perigo, classificação do risco. A gente coloca lá, né, a questão número 1, existem medidas de controle previstas na etapa analisada? Etapa de captação e adução, água bruta ainda, tá? Sim, existe, porque essa etapa pressupõe monitoramento de acordo com as legislações. A etapa em análise foi especificamente projetada para eliminar o perigo ou minimizar os riscos? No caso, não, essa etapa ela não tem como eliminar esse risco, a captação ainda. Então, segue para a questão 3. A contaminação pelo perigo identificado pode ocorrer acima dos níveis aceitáveis ou atingir limites inaceitáveis? Sim, ela pode acontecer, dado que a gente sabe que tem esses lançamentos de efluentes. E a questão 4, uma etapa subsequente pode eliminar o perigo identificado ou reduzir seus riscos a níveis aceitáveis? A gente entende que sim, porque existe a etapa de clarificação, a etapa de filtração, né, além da etapa de desinfecção, porém a etapa de filtração é a mais adequada, mais responsável aí por mitigar esse risco. Então, aí acaba sendo um ponto de controle. Aí, um exemplo de uma etapa subsequente, na etapa de filtração, as respostas já seriam diferentes. A questão 1 já cairia com uma resposta sim, porque existe uma medida de controle, e a questão 2 a etapa em análise foi especificamente projetada para eliminar o perigo ou minimizar o risco? Sim, também acabaria sendo aí um ponto de controle crítico. Aqui é só a inserção desse ponto de controle crítico no fluxograma data aqui da SANASA. E aqui eu trouxe como se fosse um print mesmo, sem detalhamento interno, mas para explicar como que funciona aqueles planos de controle, que é o que cada setor tem, né? Então, cada setor tem o seu plano de controle com etapa, monitoramento, método. No caso desse perigo, a gente colocou, né, aí a filtração em destaque como principal ponto de controle crítico, as etapas prévias de coagulação, floculação, decantação, garantindo, né, o funcionamento nas suas condições otimizadas também é um ponto de controle ali, então está em subdestaque, vamos dizer assim.
Então, assim, os parâmetros são controlados no processo, tudo isso vai indicar, todos eles fazem parte das múltiplas barreiras para controlar aquele perigo, né? Há toda a instrumentação de acordo com os órgãos, né, de standard methods, as calibrações de acordo com os manuais, o estabelecimento de limites críticos e operacionais para cada perigo identificado, né? Para cada medida de controle, na verdade, né? Então, uma vez que tem as medidas de controle elencadas, a gente coloca lá os limites críticos, que atendem, né, às legislações, atendem aos padrões internacionais, e limites operacionais são aqueles mais restritivos, que a intenção, o objetivo com eles é impedir que se chegue no limite crítico, ele tem uma margem de segurança. Enfim, todo o restante desse plano de controle, onde deve ser feito ponto de coleta, a frequência que deve ser feita a avaliação desses parâmetros, seja de qualidade ou parâmetros de processo, durante o tratamento, os responsáveis por fazer tanto as análises quanto as liberações, os registros documentados disso, seja físico ou eletrônico, e também, por fim, e bem importante, o plano reação dentro desse plano de controle, né, que são as tomadas de ações, seja operacionais, administrativas, as emergenciais, que são associadas a cada medida de controle. E tudo isso, como eu falei lá no início, fazendo um link, organizado dentro da formatação da acreditação ISO. Então, tudo isso facilita bastante a parte de gestão de rotina do PSA. E entrando nessa parte do plano da gestão de rotina, quando a gente tem assim, o plano de controle, juntamente com o plano de reação, a gente acaba atingindo essa gestão, né, fazendo essa gestão de risco. Então, todos esses registros dentro das normas ISO 9001, agora a gente está em andamento, né, mais especificamente com relação ao laboratório, a parte analítica, a acreditação pela 17025, e, enfim, e aí o monitoramento dessas medidas, né, a gestão da rotina feita de forma que as medidas de controle, como eu falei, elas são sempre verificadas, né, de forma contínua. Como a PSA, conceitualmente falando, pressupõe melhoria contínua, então a gestão de rotina é sempre a todo momento verificado. A gente tem a sala de situação, né, que é uma das, como mencionado até agora na apresentação anterior, a sala de situação, ela pressupõe a visualização e até a gestão de diversos setores em tempo real. Então, vou trazer algumas fotos aqui para mostrar depois. Então, através disso, a gente consegue ter o controle de vários parâmetros. Isso vale para vários setores da empresa, mas dentro do nosso assunto aqui, do nosso controle técnico dos parâmetros, a gente tem a visualização desses parâmetros, por exemplo, que a gente elenca como medida de controle. Eu vou entrar mais com detalhe nisso depois. E outra gestão de rotina mais específica aqui desse perigo que foi utilizado como case, a detecção de esporos de bacilos aeróbios, que foi uma novidade até na nova versão, né, na portaria 888, ela como um pressuposto da avaliação de remoção de partículas, né, então ela entrou ali como um dos gatilhos ali da comprovação, né, da demonstração da eliminação dos protozoários patogênicos. Aqui é uma foto da sala de situação que a gente consegue fazer um monitoramento em tempo real de vários setores, né? São diversas telas. Aqui eu vou trazer um enfoque para algumas. Essa primeira, que mostra a visão geral, a gente consegue ver qual que é o volume que está sendo captado, alguns dados de qualidade divididos por ETA, então o volume de cada ETA, ali fazendo o link com as ETs também, do volume que está entrando, do volume que está saindo. No canto superior direito é o macroanel, o sistema de distribuição de água da cidade de Campinas. No canto inferior esquerdo são uma foto de um dos CRDs, né, o CRD pulmão, onde a gente consegue entender ali os níveis dos reservatórios. Esse, no caso do pulmão, de todos os outros reservatórios, a gente consegue ver o nível, como que tá. No canto inferior direito, um fluxograma de ETA. Aí a gente tem os parâmetros de processo em tempo real, como cor, pH, turbidez, cloro residual, etapa por etapa. E isso, né, isso é bem direcionado para o que a gente para esse período que a gente elencou aqui. Então, a gente tem ali um controle em tempo real. Estou vendo que é 0,19 NTU, padrão de turbidez na saída de um filtro, e 0,10 de outro, por exemplo. Então,
dado que temos aí esses parâmetros dentro de um controle, mesmo com a ocorrência desse perigo, a gente coloca essas múltiplas barreiras e entende como que elas estão sendo operadas. No caso da detecção de esporos, foi um trabalho que a gente fez de implantação da análise, isso no ano passado, para entender, né, para ver qual que é o log de remoção das zetas. Então, a gente seguiu lá o standard método, conforme pressupõe o método para fazer essa análise, e os resultados preliminares mostraram realmente excelente, bem acima do que pede a legislação, e, enfim, isso foi só um start para avaliar uma outra ferramenta para avaliar o EBA, né, a implementação do EBA como uma outra ferramenta para avaliar a remoção de partículas. Aqui, por fim, essa aplicação da matriz de risco, dado todas as barreiras de segurança que a gente vai implementando. No entendimento assim, existe o perigo, a gente identifica o perigo, classifica o risco, estabelece os pontos críticos de controle crítico, as medidas de controle, monitora as medidas de controle, e através disso a gente tem um risco controlado. Né? O risco, existe o perigo, o risco está controlado, essa matriz acaba sendo mais aliviada, né? E aí, o que a gente tem feito também sentando, conversando com esses setores, com essas coordenadorias, para organizar todos esses perigos, todas essas ocorrências que podem acontecer nesse formato aqui de análise de risco, né? Então, assim, esse aí, é o que está mostrando na tela, é o que a gente viu aqui nesse case. Então, a presença de micro-organismos patogênicos no ponto de captação de água bruta. Qual seria a condição de ocorrência? Descarte de efluentes domésticos não tratados ou não adequadamente tratados. Temos aqui a matriz de risco, com a probabilidade de ocorrência e severidade da consequência, a árvore de decisão, conforme a gente fez lá atrás, combinando com um ponto de controle. Não é um ponto de controle crítico nessa etapa. As consequências seriam a violação das legislações aplicáveis, né, com potencial efeito adverso à população, maior custo no tratamento, etc. As medidas de controle que a gente elencou, os monitoramentos de parâmetros microbiológicos, tanto monitoramento de parâmetros de qualidade quanto de processo, os limites de controle de acordo com as legislações e também com documentos internos. Esses documentos internos 60, 61, que estão escritos aí, são documentos como aqueles planos de controle que eu mencionei. Os procedimentos para assegurar que esses limites de controle sejam atendidos e os eventuais planos de emergência. Ok? O que deveria ser feito caso aconteça. Essas fichas estão de forma realmente resumidas, né, para ficar uma coisa organizada. Dentro dos planos de controle acaba sendo mais detalhado. E, por fim, esses indicadores. Por exemplo, estou controlando o padrão de turbidez na saída dos fios, estou entendendo todos os parâmetros de processo antes da filtração, a concentração de cloro residual na saída das zetas, me coloca que esses riscos microbiológicos da captação da água bruta está sendo controlado. Aqui é só a mesma imagem. Aqui, outro perigo, por exemplo, que o pessoal das operações de captação menciona, né? O que acontece bastante? A baixa de oxigênio dissolvido no ponto de captação, né, da água bruta. Então, frequentemente, nessa época do ano, por exemplo, com fortes chuvas, acaba acontecendo queda de OD, e a gente sabe que a condição de ocorrência não só as fortes chuvas, né, que carregam a matéria orgânica para o leito do rio,